Meu querido, nesse vídeo a gente vai continuar falando a respeito dos modelos que são os modelos de administração pública. A gente vai falar um pouquinho a respeito do modelo que é a burocracia dentro de diversos universos, dentre eles o universo Shazam, bem como o universo Toy Story. Fica comigo e vamos embora. Matheus de Andrade aqui, vamos trabalhar um pouquinho a respeito dos modelos de administração pública, agora entrando dentro do modelo que é o modelo burocrático. A primeira coisa que a gente tem que saber dentro do modelo burocrático é o que? Ele visa a substituição, que é a substituição do patrimonialismo. E aí a gente lembra de uma cena bem interessante dentro do filme Toy Story. O que acontece? A gente tem o Woody ele começa a usar o aparelho do Estado, né? Ele tem uma certa posição de hierarquia superior aos demais brinquedos, ele é o preferido do Andy, exatamente essa ideia, e o Woody ele vai usar realmente essa posição de superioridade em relação aos demais brinquedos para literalmente jogar o Buzz pela janela, exatamente essa ideia. Isso exprime muito o que é o modelo de administração pública, que é o modelo de administração pública patrimonialista, que é basicamente o que? Todos os poderes, tudo ao rei. Lembra da frase do rei Luís XIV, o Estado sou eu, exatamente essa ideia? E aí a gente tem um modelo burocrático que quer visar eliminar exatamente essa ideia. Ele vai tentar eliminar literalmente o patrimonialismo. E aí a gente lembra do Toy Story por quê? Porque no final dessa cena, o que acontece? Os brinquedos, eles literalmente expulsam o Woody da casa do Andy. Exatamente essa ideia. Então o modelo de administração burocrática, ele surge em um primeiro ponto, literalmente dentro dessa premissa, que é a premissa de substituição, que é a substituição do patrimonialismo por alguma coisa mais racional, alguma coisa que não tivesse, por exemplo, a confusão entre o patrimônio público e o patrimônio privado, não tivesse literalmente a apropriação do Estado por parte de alguns indivíduos. E aí a gente entra dentro da impessoalidade. A impessoalidade, ela traz um pouco essa construção, que é a ideia da construção que o patrimonialismo, a gente não tem uma relação de cidadãos. No patrimonialismo, a gente tem uma relação de súditos. A gente tem um rei Luís XIV, né? O Estado sou eu. Exatamente essa ideia. Basicamente, tudo do Estado pertence ao rei. Isso é o patrimonialismo. Na burocracia, a gente já vai ter a impessoalidade. A impessoalidade é o quê? Olha, imagina que legal. Para um determinado cargo público, em vez de você ser indicado pelo rei, em vez de você, você casou com a filha do rei, então você ganha um cargo público, tal qual era no patrimonialismo, agora a gente faz um concurso, a gente coloca a meritocracia. E a ideia da impessoalidade é o quê? Ela está muito ligada no Shazam e ela traz essa construção que é a construção de que assim, não importa as suas origens, o que importa é o seu mérito, aquilo que você carrega. E aí a gente tem, por exemplo, a impessoalidade dentro do desenho animado do Shazam, né? Dentro do desenho animado do Shazam, mais uma vez, da impessoalidade, quando a gente tem na Liga da Justiça o Lex Luthor concorrendo à presidência dos Estados Unidos, e o que acontece? Basicamente, o Shazam, ele vai na direção oposta. O Shazam, ele faz parte da Liga da Justiça, ele tem que ter uma posição assim, olha, politicamente eu faço parte do Estado, presto um serviço público e não devo me manifestar sobre isso. E o Shazam faz o quê? Olha, ele fala, eu fico muito feliz do Lex Luthor concorrer à presidência dos Estados Unidos. Então é exatamente essa ideia. Mais uma vez, a gente tem a impessoalidade quando ele é escolhido, mas a gente tem a quebra da impessoalidade quando ele faz esse tipo de declaração, né? Literalmente reforçando a candidatura do Lex Luthor. Posteriormente, até o Superman vai ter um atrito com ele, exatamente essa ideia. Então a impessoalidade, ela tá presente dentro do contexto que é o contexto da burocracia. Ainda dentro do modelo de administração pública, a burocracia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma forma de Estado que é uma forma de Estado liberal, e exatamente essa ideia. Qual que é a forma de Estado liberal? Olha, a forma de Estado liberal é aquela que combina democracia com liberalismo, é aquela em que os poderes eles saem da mão do rei e eles vão para a mão daquelas pessoas que foram votadas. E aí a gente tem um exemplo, o filme que é o filme Gladiador, exatamente essa ideia. Lembra que no filme Gladiador, o gladiador ele literalmente acaba com Maximus morrendo e deixando que, olha, o reinado acabou, agora o poder vai para as mãos do Senado, exatamente essa ideia. Então, beleza. A burocracia, ela se desenvolve dentro desse modelo liberal, em que não há um rei, mas há um poder que é um poder
da democracia combinada com o liberalismo. E, por fim, um controle que é um controle prévio dos processos, né? Um controle prévio dos processos, por quê? Porque a burocracia, ela literalmente conviveu muito com o patrimonialismo, e a burocracia, ela viu os abusos do patrimonialismo. Então, esse controle prévio dos processos permite uma racionalidade, permite controlar os abusos por parte do Estado. E aí a gente vê esse controle prévio dos processos dentro do filme, que é o filme Formiguinha Z, em que, literalmente, quando as formiguinhas nascem, o que acontece? Olha, quando as formiguinhas nascem, a organização, né, a burocracia vai decidir quem é soldado e quem é operário, exatamente essa a ideia. E aí a gente fecha as 4 características básicas da burocracia, que são elas: forma de Estado liberal, controle prévio dos processos, impessoalidade e substituição do patrimonialismo, exatamente essa a ideia. E bem, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like. Se você não gostou, não tem problema não, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Pode deixar um dislike, só me conta por que você não gostou, que eu prometo melhorar nos próximos vídeos. É isso, gente. Valeu!